Micronautas, número 1, de 1979. Argumentos de Pat Broderick, Bill Mantlo, Chris Ryall. Em um universo microscópico chamado Microverso, um grupo improvável de heróis se une para enfrentar a tirania de Baron Karza, um conquistador tecnológico que domina Homeworld com mão de ferro. Quando o príncipe Argon é capturado e sua família destruída, o destino do reino acaba nas mãos de fugitivos e exilados. O corajoso Commander Wren, a guerreira Marionette, o insetoide Acro-Ear e o sagaz Bug. Caçados por Karza e suas forças cruéis, eles formam os Micronauts, um time forjado pela necessidade e movido pela esperança de libertar seu mundo. Esta edição inaugura a saga cósmica da equipe, misturando aventura espacial, rebelião épica e a descoberta de um novo e estranho universo. Nesta abertura de Micronauts, capítulo 1, Homeworld, o príncipe Argon e a princesa Mari estão fugindo desesperadamente pelas ruas de Homeworld, enquanto a patrulha aérea Acro-Ear os persegue. O perigo não é só físico, eles sabem que estão sendo caçados por algo maior que soldados. A narração deixa claro, o alvo não é apenas o corpo deles, mas suas almas. A fuga é motivada pela crescente ameaça de uma rebelião sombria que envolve todo o planeta. Durante uma violenta revolta em Homeworld, a população inteira se volta contra seus governantes, transformando as ruas em um massacre, onde tropas insurgentes atacam sem trégua a elite em fuga. Em meio ao fogo cruzado e ao colapso de suas defesas, o príncipe Argon e sua irmã Mari tentam escapar enquanto percebem que seus guardas estão praticamente aniquilados. Cercados pelo caos e pressionados a encontrar abrigo, eles descobrem que a rebelião já os alcançou e talvez não haja mais tempo para se salvar. Enquanto a rebelião devora Homeworld, unidades de ataque e drones Acro-Ear caçam implacavelmente os últimos membros da elite, eliminando fugitivos com rajadas letais e tratando os corpos como simples material reciclável. Os soldados comemoram ter encurralado quase todos, embora irritados por Argon ter escapado por pouco. Do outro lado, Argon, Mari e seus poucos acompanhantes correm exaustos em busca de abrigo, guiados pelo cavalo treinado de Argon até um refúgio improvisado. Antes que possam respirar, um aliado surge das sombras, avisando que o tempo é curto e que eles precisam continuar fugindo imediatamente. Mari lamenta a morte dos pais e tenta entender por que o povo não se uniu à família real, enquanto Argon explica que Baron Karza conquistou as massas oferecendo algo irresistível, a promessa de imortalidade, mesmo que isso significasse viver para sempre como servos de suas ciências distorcidas. O debate moral entre os irmãos é interrompido quando Argon convoca uma figura etérea ligada à misteriosa Enigma Force, chocando Mari. Antes que possam compreender totalmente o que está acontecendo, um soldado aliado invade o aposento, avisando que os Dog Soldiers de Karza os localizaram, deixando claro que não há mais tempo para conversas ou revelações. As tropas Dog Soldiers cercam um refúgio conhecido como Shelter, enquanto a artilharia pesada começa a bombardear o local. O impacto da explosão revela Argon milagrosamente vivo dentro dos escombros, brilhando em meio à destruição. Inspirados, combatentes resistem em nome do seu mundo natal e da liberdade, travando um confronto feroz contra as forças invasoras. No caos, Argon é gravemente ferido. Quando seus inimigos descobrem que ele ainda respira, o comandante Shaitan se espanta, mas o temido barão Karza revela que poupar o príncipe fazia parte do plano. Karza declara que a conquista nem sempre se conquista por carnificina. A ordem final é clara: Argon deve ser levado aos enigmáticos e temíveis Body Banks. A velha nave HMS Endeavour retorna enfim ao mundo natal, marcada por milênios de viagem e solidão, mas recebida com cerimônia militar. Os Dog Soldiers formam guarda de honra enquanto a nave desce, e a bordo, Biotron desperta o comandante Arturus Han para testemunhar o momento. Depois de 1000 anos explorando o vazio cósmico, com apenas seu roboide como companhia, Han volta trazendo uma revelação que pode reconfigurar todo o entendimento de seu povo. Eles não estão sozinhos no universo. Quando a rampa se abre e Han surge, a expectativa vibra no ar como um tambor distante anunciando o início de algo muito maior.
No painel, um grupo de soldados conhecidos como Dog Soldiers recebe ordem para atirar. O alvo parece ser o comandante Han, que está tentando fugir enquanto seu aliado Biotron tenta fechar a escotilha da nave. A cena se mistura com flashes telepáticos e lembranças, revelando que Han esteve em animação suspensa por 1000 anos conectado aos canais mentais da nave Endeavour. Ele revive encontros alienígenas e momentos violentos que podem ser memórias, sonhos ou algo entre eles. Ao despertar, confuso e abalado, ele se pergunta se tudo não passou de um pesadelo, enquanto figuras misteriosas surgem ao seu redor. Arcturus Han desperta em um lugar hostil, cercado por uma mistura desconcertante de alienígenas que o encurralam nos chamados Poços do Prazer, um nome que parece uma piada amarga diante da ameaça de serem devorados por eles. A tensão cresce quando um deles o chama de adição rosada ao jantar. Antes que o perigo o engula, porém, uma força poderosa irrompe na cela. Um aliado imenso retira Han do cerco com um golpe que ecoa pelo ambiente. O gigante mecânico parece até satisfeito com a chance de exercitar a força, enquanto os alienígenas recuam para o fundo da cela. Com a situação controlada, Han é colocado novamente no chão, ainda atordoado pela súbita virada do destino. Ren conversa com 2 alienígenas que revelam como, durante os 1000 anos em que ele viajou pelo espaço em hipervelocidade, o microverso avançou rapidamente graças à criação do Warp Drive e acabou mergulhado em guerra, com o Barão Karza, antes professor de Ren, conquistando e subjugando inúmeros mundos em poucos meses. Atordoado ao perceber que sua grande missão exploratória perdeu o sentido e que seu lar mudou radicalmente, Ren é conduzido pelos corredores onde encontra um espetáculo perturbador. Uma marionete humanoide dançada como atração pública, símbolo do controle e da decadência instaurados sobre o regime de Karza. Em meio ao caos crescente no planeta Homeworld, o insetoide Bug e seus aliados observam a misteriosa aparição de uma garota que o público acredita ser uma roboide. Enquanto o comandante Ren luta para manter o foco, é tomado pela dúvida. Seria ela real? Ou apenas mais uma criação artificial do Império? Enquanto isso, nas galerias imperiais, o sombrio Barão Karza e o sacerdote Shaitan discutem o controle sobre o povo. Karza se gaba de seu domínio absoluto, sustentado pelos bancos de corpos, tecnologia que promete a imortalidade, mas ao custo da liberdade. À medida que os grandes jogos começam, o espetáculo encobre um regime que mantém todos sob o fio do medo e da manipulação. Enquanto o povo de Homeworld se embriaga com promessas de imortalidade e entretenimento eterno sob o domínio do Barão Karza, o comandante Ren e seus aliados são arrastados à força para a arena. O cruel espetáculo dos grandes jogos começa e os prisioneiros são jogados em meio ao caos. Entre a multidão, Bug descobre uma terrível verdade. A misteriosa marionete é na verdade a Princesa Mari, agora parte da resistência subterrânea. Mas antes que possam reagir, o rugido metálico do Death Tank anuncia que a luta pela sobrevivência será ainda mais brutal do que imaginavam. No coração da arena de Homeworld, o terrível Death Tank é libertado, espalhando destruição entre os prisioneiros, enquanto o público vibra com o espetáculo mortal. O comandante Ren tenta compreender seu papel em meio ao caos, sendo informado de que é o fator X que o Barão Karza mais teme. Enquanto isso, Bug aproveita a confusão para agir com astúcia e coragem, enfrentando as máquinas híbridas de homem e robô, que dominam o Império. Com uma bomba improvisada, ele consegue ferir mortalmente o tanque, provando que, apesar do domínio da tirania tecnológica, a chama da resistência ainda arde entre os micronautas. No coração da arena de Homeworld, o terrível Death Tank é libertado, espalhando destruição entre os prisioneiros enquanto o público vibra com o espetáculo mortal. O comandante Ren tenta compreender seu papel em meio ao caos, sendo informado de que é o fator X que o Barão Karza mais teme. Enquanto isso, Bug aproveita a confusão para agir com astúcia e coragem, enfrentando as máquinas híbridas de homem e robô que dominam o Império. Com uma bomba improvisada, ele consegue ferir mortalmente o tanque, provando que, mesmo sob o domínio da tirania tecnológica, a chama da resistência ainda arde entre os micronautas.
Explosões abalam o estádio de Homeworld quando a resistência subterrânea entra em ação, transformando o espetáculo dos grandes jogos em um cenário de caos e destruição. Enquanto o Barão Karza observa com frieza, confiante que pode reconstruir seus súditos através de sua ciência sombria, o sacerdote Shaitan o confronta, lembrando que nem toda vida pode ser recriada, especialmente os guerreiros Acriers. No meio da arena em chamas, o comandante Ran, Bug e Acrier unem forças para escapar, enfrentando máquinas de guerra e destroços em queda. A luta pela liberdade atinge um novo nível e a rebelião finalmente mostra sua força. Durante uma intensa batalha, Bug e seus aliados lutam contra as forças de Karza para proteger uma princesa e seu robô. Em meio ao caos, segredos do passado vêm à tona quando Bug descobre que os lendários heróis Dalan e Sepsis, símbolos da resistência contra Karza, eram na verdade seus pais. O conflito deixa de ser apenas uma luta pela sobrevivência e se torna uma questão de legado, honra e vingança, enquanto o peso da história recai sobre os ombros do novo herói. Enquanto Bug e seus aliados tentam escapar rumo à nave Endeavor, as forças inimigas misteriosamente cessam a perseguição, levantando suspeitas de uma nova ameaça. No estádio de Karza, o sombrio Shaitan observa, acreditando que forças desconhecidas estão interferindo no conflito. A bordo da nave, o grupo se prepara para a decolagem com a ajuda de Biotron, mas logo descobrem que estão sendo seguidos por caças inimigos armados. A luta pela liberdade está longe de terminar e o perigo está cada vez mais próximo. Enquanto a nave Endeavor escapa do planeta natal sob fogo intenso, o comandante Ran e sua equipe enfrentam uma última ofensiva das forças de Karza. Usando tecnologias aprimoradas por Biotron ao longo de 1000 anos, eles ousam cruzar os limites do próprio microverso, uma região onde a realidade se desfaz. As naves inimigas são destruídas ao tentarem segui-los, e o grupo atravessa o tecido do espaço rumo ao desconhecido. O destino deles, a Terra.